meus irmãos, graça e paz a todos. Nessa manhã eu os convido a abrirem suas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Nós estaremos dando início a uma série de exposições no livro de Ruth. E hoje nós vamos abordar do versículo 1 ao versículo 6. Ruth, capítulo 1. Creio que, para a compreensão melhor do contexto, eu vou ler todo o capítulo 1. Mas o foco da minha exposição será os versos 1 ao versículo 6. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E o homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz. E lhes disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que quereis? Por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ieis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ieis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o teu Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse porém Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o teu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora moabita,
e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Amém. Vamos orar ao Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição bíblica e vamos analisar os versículos 1 ao 6. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que nós, mais uma vez, temos a oportunidade de ler. Rogamos a graça do Senhor, para que possamos entendê-la de forma correta, mas mais do que isso, para que nós possamos aplicá-la de forma adequada em nossa vida. Precisamos da direção do Senhor sobre nós nesse momento. E é em nome dele, do nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Você já teve a oportunidade de seguir por um caminho que não leva a lugar algum? Uma rota, talvez, que você pegou, um erro de GPS, você se encontra completamente perdido. A vida também, às vezes, é feita de encruzilhadas. Lugares e caminhos que nós tomamos que não nos levam a nenhum lugar seguro. E esse caminho que não leva a nenhum lugar é um caminho para longe de Deus, é o caminho da desobediência. Esse é um caminho que nunca vai nos levar a algum lugar. E essa história, meus irmãos, a história de Ruth, é uma poderosa história sobre uma família que tomou um caminho que teve trágicas consequências. Para o esposo, para Noemi e também para os seus filhos. Mas no meio desse caminho trágico, Deus, pela sua bondade pactual e providencial, aponta um caminho de graça para aquela família. Essa é uma história de tragédia, sim, e é assim que a história começa. No prólogo do capítulo 1, versículo 1 a 6, que nós lemos, nós encontramos exatamente isso. Uma família que toma decisões erradas e que experimentam a morte, o vazio e a tragédia. Mas a história termina no capítulo 4, falando da restauração, da graça, da providência, dos planos de Deus em desfazer os terríveis efeitos do pecado. Como Paulo diz, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Então, nós precisamos entender essa história para que possamos extrair dela também significados importantes para a nossa vida como cristãos, como servos do Senhor. Mas antes de abordar os versículos 1 ao versículo 6, vamos entender um pouco mais a respeito dessa história. A primeira pergunta é: quando é que essa história se passou? Observe que no capítulo 1, versículo 1, que você acabou de ler, o próprio narrador nos diz, nos situa no contexto histórico. Ele diz: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Portanto, o livro se passa, a história de Ruth se passa no período dos juízes, que é um período que vai após a morte de Josué, quando Josué entra na terra prometida, até o primeiro rei de Israel ser escolhido, que foi Saul. É esse o período dos juízes. E esse período foi caracterizado por um período de grande degradação espiritual. Se você observar no capítulo 21, um pouco antes do livro de Ruth, lá no final do livro de Juízes, o livro de Juízes termina com uma frase, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Esse é um resumo do livro de Juízes. Não havia rei e cada um fazia aquilo que achava mais reto. Cada um seguia o coração. E o livro de Juízes foi um período de decadência. E por que Juízes? Porque após a morte de Josué, as tribos agora estão vivendo na terra prometida. De repente, o povo então pecava, se desviava dos caminhos do Senhor, e Deus trazia uma nação, como trouxe o próprio Moabe e outros povos, para trazer juízo sobre Israel. E a nação era oprimida por outros povos, e de repente eles clamavam a Deus, Deus levantava juízes, libertadores,
que não eram reis, eles tinham uma função muito mais localizada, muito mais política, de libertar o povo. Então nós vamos vendo vários juízes, nem sempre alguns deles foram exemplos, como Sansão, que foi um dos juízes. Era um momento de grande degradação espiritual. Cada um fazia o que achava que era mais certo. E a história então se passa nesse período. De alguma forma o narrador está nos mostrando que a história de Elimeleque, Naomi e dos seus filhos, de alguma forma é como se fosse um mini juízes, uma mini história de juízes. Porque a atitude que eles tomam, de alguma forma, vai mostrar exatamente a mesma atitude de juízes. Elimeleque agindo de uma forma que ele achava certo aos seus olhos. Não é muito diferente dos nossos dias. Cada um faz aquilo que acha que é mais certo aos seus olhos. É nesse contexto que a história se passa. Mas quem é que contou essa história e por quê? Nós não sabemos quem escreveu o livro de Juízes. Mas nós sabemos que o livro tinha um duplo caráter. Primeiro, um caráter retrospectivo importante. Observe que o livro termina falando a respeito de Davi. Então isso significa que o livro foi escrito depois dos episódios terem ocorrido. De alguma forma o livro vai servir para explicar o porquê Deus escolhe Davi. A importância de Davi como rei, como alguém que veio exatamente de Judá, da tribo de Judá. Então o livro vai servir para explicar essa transição, legitimar Davi como sendo o rei de Israel. Mas de alguma forma o livro também vai servir para mostrar o grande plano de Deus na história da redenção. Deus havia prometido que de Israel sairia um rei que viria da tribo de Judá. De alguma forma, o Espírito Santo está nos ensinando que Deus, através de acontecimentos tão nebulosos na história, Deus está cumprindo a sua promessa, que ele havia feito lá quando Jacó abençoou os seus filhos, e um deles foi Judá. E Deus disse, Deus falando através de Jacó naquela bênção, que o cetro não se apartaria de Judá. E no meio daquela grande instabilidade, aqui nós vamos encontrar como Deus guia a história de uma família, uma história trágica que vai se transformar na história de Davi. Aquele que virá para reinar cumprindo os propósitos de Deus na história. Mas mais do que isso, é essa mesma Ruth que vai aparecer lá na genealogia de Jesus, uma mulher moabita que não fazia parte do povo de Israel. Então, de alguma forma, quando nós olhamos o livro a partir do Novo Testamento, nós aprendemos que, através da obra de salvação na vida de Ruth, no Antigo Testamento, Deus estava mostrando a obra para os gentios. Deus salvando gentios, não apenas israelitas. É isso que nós encontramos. Nós aprendemos com essa história. Não apenas como o autor nos conta, mas como os autores do Novo Testamento, sobretudo na genealogia de Jesus, nós vemos Ruth, a moabita. Dela viria o Salvador. Como é que ele então nos conta essa história? Como é que a história é contada? Observe que o livro tem 4 capítulos. E esses 4 capítulos é uma narrativa, e as histórias narrativas, as narrativas hebraicas, elas têm sempre Deus como sendo o centro. Quem é a personagem principal da história? Deus. É assim que funciona. Mas há pelo menos 4 episódios no livro de Ruth. Se você ler e tiver a curiosidade de ler esse livro na sua casa, você vai observar que cada episódio termina com um sumário, com um pequeno resumo e com uma antecipação para o que vem depois. É assim que funciona. E o enredo dessa história é marcado por muitos diálogos, muitas conversas. As histórias, a forma como os judeus contavam as histórias, as narrativas hebraicas, são muito diferentes das histórias que nós lemos, as histórias modernas. Os escritores modernos, eles têm muita preocupação em descrever o estado emocional das personagens. Você não vai encontrar isso no livro de Ruth.
Mas o que você vai encontrar são muitos diálogos. 55 dos 85 versículos são falas que nos ajudam exatamente a entender o significado da história. Então nós aprendemos através desses 4 episódios a ler não apenas as dúvidas e interrogações que o narrador nos deixa, há muitas respostas que ele não nos pergunta, que ele não nos responde, muitas perguntas, aliás, que ele não nos responde, mas os diálogos nos ajudam a entender melhor a própria história. E o que é que nós podemos aprender a respeito dessa história? Observe que o livro é contado e marcado por opostos. Primeiro nós vemos a fuga e o juízo, é assim que o livro começa. Mas o livro também mostra o retorno da graça. É a história de uma família que deixa Israel e vai morar no meio de uma nação ímpia, os moabitas. E essa mudança foi um desastre e teve implicações desastrosas para a família. Mas ao longo do livro nós vemos esse retorno e vemos a graça de Deus. Nós vemos o oposto da morte. Uma família onde Elimeleque morre, onde os seus filhos morrem, onde não há descendência, onde há fome, onde há esterilidade, mas ao mesmo tempo nós vemos o resgate, nós vemos a vida, nós vemos a esperança. Deus guiando Noemi e Ruth para um novo momento em suas vidas. Nós vemos a fome, mas vemos também a fartura. Nós vemos o escape e vemos o retorno. Nós vemos o desespero, mas vemos também a providência. Nós vemos o pecado, a amargura, é assim que ela se chama. Ela diz assim, não me chame Noemi, me chame Mara, ou seja, uma pessoa amarga. É assim que ela se torna Noemi. Mas vemos também a graça, a redenção. Deus buscando aquela pecadora devido ao seu amor gracioso. Então qual é o ponto da história em seu todo? Essa história, meus irmãos, é uma história sobre a fidelidade pactual e graciosa de Deus. É uma história sobre a providência de Deus atuando em meio a terríveis circunstâncias vividas não apenas por o seu povo no período dos juízes, que havia abandonado o Senhor, mas também uma família que, desesperada naquele ato de fome, foge da terra prometida, a terra que eles deveriam viver. A terra que deveria ser próspera se o povo fosse fiel ao Senhor. Então aquela família toma essa atitude e abandona a terra. Mas no meio de tudo isso, nós vemos a graça, a providência, o amor de Deus para com a vida daquela família. Sobretudo de Noemi e Ruth, reconstruindo aquilo que o pecado havia destruído. Vamos agora considerar o capítulo 1. O livro são 4 episódios, cada um é um capítulo. É por isso que alguns estudiosos chamam de uma novela. O primeiro capítulo que você está vendo na sua Bíblia, ele é formado por 3 partes. Primeiro um prólogo, uma introdução, do versículo 1 a 6. Segundo, nós temos a primeira cena, que vai do versículo 7 ao versículo 21. E o epílogo, o final, o sumário, no versículo 22. Meu objetivo nessa manhã é analisar do versículo 1 ao versículo 6. Se nós tivéssemos que dar um tema ao versículo 1 ao versículo 6, o que é que eles falam? Nós podemos dizer que do versículo 1 ao versículo 6 nós encontramos uma família que toma um caminho que não leva a lugar algum. É exatamente isso. O caminho que não leva a lugar algum. É esse o caminho. É isso que os versículos 1 a 6 tratam. Uma família que toma um caminho que não leva a lugar algum. Primeiro nós vemos, versículo 1 e 2, a escolha. É isso que o narrador foca. Na escolha de Elimeleque de sair da terra prometida. Segundo, nós vemos a tragédia, do versículo 3 a 5. Aquela família é marcada por várias tragédias. E por último, no versículo 6, nós vemos o retorno. Então, do versículo 1 ao versículo 6, a estrutura é muito simples. Nós temos a escolha, no versículo 1 e 2.
a tragédia no versículo 3 a 5 e o retorno no versículo 6. E eu convido você a considerar comigo agora esses versos. Vamos primeiro observar a escolha. Olhe para a sua Bíblia, veja o versículo 1 e 2. O livro começa com uma escolha. Um homem e a sua família saem para habitar em Moabe. Nos dias em que julgavam juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. O livro começa com uma escolha. Um homem chamado Elimeleque, em meio a um momento de fome que a terra de Israel estava passando, resolve então mudar para a terra de Moabe, onde ele sabe que haveria comida. E a primeira pergunta que nós fazemos é: o que há de errado nisso? Afinal de contas, nós sempre estamos mudando hoje. Obviamente, nós devemos ler e compreender essa pergunta à luz do contexto da época. Deus havia dado aquela terra e o narrador nos dá esse contexto. Qual é o contexto dessa mudança? É um contexto de decadência espiritual. Um momento de decadência, o período dos juízes. E ainda que o narrador não nos diga que essa fome foi causada por Deus, não há nada que o narrador nos diga a respeito disso. A fome e esterilidade era uma daquelas consequências que Deus promete a Israel como aquilo que Deus chama maldição pactual. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15 ao versículo 52, Deus promete não apenas a bênção a Israel, mas nesses versos de Deuteronômio, Deus promete a maldição. Se o povo fosse infiel e desobedecesse a Deus, havia um caminho, Deus ia visitar o povo trazendo fome, trazendo escassez, trazendo juízo. Então é nesse contexto, o narrador não nos diz se isso é uma consequência que está simplesmente acontecendo, como era comum em alguns contextos de fome, ou se de alguma forma Deus está trazendo um juízo claro, específico. Mas me parece que é exatamente isso que está acontecendo. Deus está trazendo juízo sobre a nação que está vivendo longe dos caminhos do Senhor. E aquele homem, dentro desse contexto de juízo, ele escolhe sair da terra. Como é que nós avaliamos a atitude dele? O narrador não nos dá pistas. Obviamente nós vemos, inclusive, os patriarcas, nós vemos, por exemplo, Abraão, nós vemos no caso de Jacó e José indo para outra terra em busca de alimento. Não há nada de pecaminoso naquelas atitudes. E alguns estudiosos acham que não houve nada de pecaminoso na atitude de Elimeleque em simplesmente buscar prover comida para sua família em outra terra. Mas nós temos que compreender essa história de uma forma um pouco diferente. O povo havia voltado para a terra, Deus havia dividido aquela terra. Deus havia colocado cada tribo no seu lugar. Deus havia feito promessas gloriosas que aquela seria a terra que ia manar leite e mel. O povo deveria amar a terra. Os patriarcas, eles eram peregrinos, não é o caso agora. A terra era um presente de Deus e Deus havia prometido cuidar do seu povo se o seu povo fosse fiel. Então, se nós vemos fome, escassez, vazio, isso implica que de alguma forma Deus está trazendo juízo. É assim que nós devemos ver essa história. A segunda pista que o autor nos dá para entender aquela atitude de Elimeleque é compreender que ele levou a sua família para morar no meio de um povo ímpio. Era o povo de Moabe. Todos nós conhecemos muito bem a história de Moabe. Moabe veio quando as duas filhas de Ló, cometeram uma relação incestuosa com o próprio pai. É daí que surgem os moabitas. E nós vamos vendo ao longo da história de Israel como Moabe foi um inimigo ferrenho de Israel. Nós sabemos disso pela Bíblia e nós sabemos isso até pela arqueologia. Existe uma famosa descoberta arqueológica chamada a Pedra Moabita,
onde mostra o rei de Moabe vociferando todo o seu ódio e rancor e raiva para com Israel. Não apenas a Bíblia, a própria arqueologia mostra evidências dessa antiga raiva. Nós muito bem conhecemos quando Israel estava para entrar na terra prometida, como o rei de Moabe contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Nós sabemos também que em Deuteronômio capítulo 23, versículo 3 a 6, Deus proibiu que os moabitas adorassem, vivessem ali no meio do povo e adorassem a Deus no templo. Nós vemos também no livro de Esdras e no livro de Neemias, quando o povo de Israel começou a casar com os moabitas, Deus então, através de Esdras e Neemias, condenando a atitude de Israel por ter se misturado com aqueles moabitas. Então a ideia de Elimeleque de buscar segurança em Moabe era insensata, à luz do pacto, à luz da aliança. Era uma ideia insensata. E eles então foram para Moabe. Ele vai e leva a sua família. Ele sai para habitar. E é interessante que o texto nos diz que ele sai para habitar. E o versículo 2 termina dizendo assim, e ficaram ali. Eles acabaram ficando. Eles foram para resolver um problema da fome, da escassez, e acabaram ficando. Então, quando nós observamos essa história, nós observamos que a família de Elimeleque, indo para Moabe, acaba seguindo esse caminho de decadência espiritual, porque os filhos também se casam com mulheres ímpias. Observe que o versículo 4 diz que os filhos se casaram com mulheres moabitas. O pai segue um caminho errado e os filhos então vão seguindo no mesmo caminho. Algo que era proibido pela lei do Senhor, condenado várias vezes nas Escrituras, segue pelo mesmo caminho. Caminho de terríveis consequências. E tudo o que acontece então nessa história aponta para as terríveis consequências do pecado e do juízo de Deus. E a própria Noemi vai reconhecer isso. Eles saíram buscando algo melhor e ela agora volta pior. Aquele período de pretenso ou momento em que eles acharam que tiveram prosperidade, no fundo se mostrou como sendo uma terrível escolha. E aqui há uma máxima importante que nós aprendemos. Em momentos de degradação espiritual e moral de uma nação, nós corremos o risco de seguir o mesmo caminho da maioria. Era um momento de degradação espiritual da nação. E nós vemos uma família que começa a seguir. Elimeleque, meus irmãos, é o homem do seu tempo. Ele faz o que bem entende. Ele é o retrato de Juízes. E é interessante porque o nome dele, nós vamos perceber duas ironias nesses versos iniciais. Primeiro, o nome dele é Elimeleque. Eli, que é o nome de Deus, e Melec, rei. Literalmente significa Deus é o meu rei. Um homem que tem um nome como sendo Deus é o meu rei, agora vai para Moabe, que era uma nação idólatra que adorava ao deus Camus. Uma nação marcada pela idolatria, por cultos terríveis, inclusive muitas vezes de matar os próprios filhos, os recém-nascidos. Agora esse homem que tem um nome, no nome dele, Deus é o meu rei, age seguindo a sua intuição, o seu coração, e vai para Moabe. Ele era de Belém, é interessante porque a palavra Belém literalmente significa casa de pão. Um homem que mora na casa de pão, agora sai da terra e vai buscar comida em Moabe. Cheio de ironias a história. Mas o fato é que eles foram para habitar, e o texto nos diz que eles ficaram.
Aqui nós vemos que aquilo que era para ser uma atitude emergencial se tornou uma atitude longa. A infidelidade pactual da família é muito evidente, não apenas nessa atitude de querer ficar, do aparente conforto que a terra oferecia. Eles vão ficando. Terrível decisão. Há um livro que foi lançado há um tempo atrás, chamado assim, As Piores Decisões da História e as Pessoas que Cometeram. São 50 histórias. Você encontra em qualquer livraria. É interessante, mostrando grandes erros na história, de pessoas que tomaram decisões e foram desastrosas. Uma dessas histórias é a história de Napoleão. Napoleão ele havia conquistado muitas coisas e tomou a equivocada decisão de tentar invadir a Rússia. Ele então leva suas tropas para a Rússia e os russos seguem uma estratégia muito inteligente. A estratégia de terra devastada. Sempre que os franceses se aproximam, eles recuam. Eles vão recuando e os franceses vão entrando mais para dentro da Rússia. Vão deixando as cidades vazias e aos poucos eles nem conseguem batalhar e vão desanimando, o frio intenso, a neve. Até que eles finalmente parem uma cidade para descansar os franceses. Estavam a 600 quilômetros de Moscou. A tropa precisava descansar, mas Napoleão tomou uma decisão desastrada. Ele resolveu atacar. As tropas não estavam prontas e aquela decisão dele, que foi tão desastrada, provocou a destruição quase inteira da sua tropa. Voltaram apenas 10 mil homens. E os historiadores dizem que a campanha de Napoleão na Rússia foi marcada por decisão desastrada em cima de decisão desastrada. Parece que é isso que nós encontramos aqui. Todos nós, eu e você, nós estamos numa jornada através da vida. Uma jornada onde nós fazemos escolhas voluntárias. Algumas vezes as escolhas são nos impostas, como por exemplo no caso de Noemi. Nós não sabemos se ela seguiu voluntariamente ou não. Talvez ela seguiu seu esposo. Mas não importa se essas escolhas são tomadas por nós ou nós estamos no meio delas. Escolhas erradas sempre trazem terríveis consequências na nossa vida. Toda escolha, meus irmãos, tem consequências. Mas andar para longe de Deus, ir para longe de Deus é sempre a pior escolha na nossa vida. E essa escolha que muitas vezes nós tomamos. Nós vemos que muitos cristãos, muitas pessoas inclusive que se dizem cristãos, tomam decisões terríveis, equivocadas. Decisões muitas vezes de colocar as coisas no lugar de Deus. Decisões de buscar as coisas materiais e não fazer de Deus a prioridade na sua vida. Decisão de dar mais ênfase ao trabalho do que à família. Veja, decisões que vão ter consequências trágicas para a nossa vida. As decisões nos definem. E às vezes é até irônico, porque nós nos chamamos cristãos, veja, Cristo em nós, mas tomamos decisões sem confiar em Cristo. Decisões que muitas vezes são contra o que Deus requer de nós, o que Deus instrui para nós em sua palavra. Às vezes nós nos vemos na ironia também de Elimeleque. Tomando decisões como ímpios, vivendo como ímpios. E escolhas erradas, elas sempre nos deixam sem escolha depois. Esse é um ponto importante da história. Você percebe? As escolhas erradas, elas vão afunilando as possibilidades da nossa vida. Nós vamos sempre definhando. E os outros são afetados pelas nossas escolhas erradas, como no caso dos filhos, que seguiram exatamente o exemplo do pai. Se o pai não tinha temor, se o pai não era fiel, os filhos também foram assim. Não tinham temor, não eram fiéis e casaram com mulheres ímpias. Os filhos emularam aquilo que os pais fizeram.
Deus havia, através de Josué, dito ao povo: escolham quem vocês querem servir. Mas agora, no período do juízo, o povo estava escolhendo servir aos deuses. Não tinha mais a lei, as promessas de Deus, eles não confiavam mais, eles haviam abandonado o Senhor. E aquela família é o retrato disso. Isso não é diferente dos nossos dias. Vivemos dias difíceis. Vivemos em uma nação degradada pelo pecado, pela corrupção que está instalada no coração dos homens. Não apenas dos políticos, dos poderosos, desde os pequenos. É a nação onde cada um procura se dar bem, se beneficiar em detrimento do outro. É assim que as coisas funcionam. E muitas vezes nós também vamos seguindo, vamos esquecendo de Deus, dos seus mandamentos, e vamos seguindo o nosso caminho. Não temos compromisso com o Senhor. Não temos compromisso com as coisas de Deus e os nossos filhos vão seguindo o nosso exemplo. É assim que as coisas funcionam. E é por isso que nós vamos ver que aquele caminho só tem um fim. Escolhas erradas sempre chegam a um único afunilamento. Tragédia. Tragédia. Eu tenho visto muito isso na vida. Pais que não têm temor a Deus, pais que deixam de ir para a igreja, pais que tratam as coisas de Deus com descaso. E os filhos vão seguindo exatamente esse mesmo exemplo. Talvez você está fazendo escolhas na sua vida, escolhas erradas. Uma atrás da outra. Ou talvez você só fez uma, mas essa escolha errada está tendo terríveis consequências na sua vida. E é por isso que nós vemos no versículo 3 a 5, a tragédia. Observe que morreu Elimeleque. O narrador não nos diz porquê, não diz se foi juízo de Deus. Não há detalhes, pelo menos não explícitos na história. Mas ele morreu. Essa é a primeira tragédia. Noemi, a sua esposa, fica só. Veja, um homem que pensou em conquistar a vida, ficar, ele simplesmente morre. Ele ficou ali. Talvez com tantos planos, tantas expectativas, morreu. A segunda tragédia, os filhos se casam com mulheres moabitas. Obviamente, o fato de Deus ter tido misericórdia de Ruth não invalida o mandamento de Deus de que eles, como povo de Deus, não deveriam casar com pessoas ímpias. O fato de Deus ter tido misericórdia, ou às vezes ter misericórdia, não invalida o fato, não invalida o mandamento. Eu estou dizendo isso porque às vezes nós somos pragmáticos, nós queremos que o nosso pragmatismo, que as nossas escolhas pragmáticas sirvam como um padrão moral para Deus. Não é assim que funciona. Nós temos a palavra de Deus, ela é o padrão moral para as nossas vidas. Mas o fato é que os seus filhos casaram com mulheres moabitas. A terceira tragédia, eles continuam na terra por mais de 10 anos, é uma tragédia. Após a morte, parece que Noemi vai encontrando formas de continuar ali na terra. Ela continua. Mais de 10 anos se passam. A quarta tragédia, os filhos morrem sem gerarem filhos. Obviamente o narrador, mais uma vez, não nos diz porquê, de forma direta. Mas à luz da história geral, nós temos que ver, com certeza, Deus lidando com os pecados dessa família. Eles morrem sem filhos. A quinta tragédia, ela está ficando velha e agora está desamparada. É assim que o texto nos diz. Observe, o versículo 3 diz primeiro que ele morre, e ela fica com os filhos. Os filhos então se casam com mulheres moabitas, ficam ali mais 10 anos, depois morrem ambos os filhos, Malom e Quilion, e a mulher fica o quê? Veja a palavra, ela fica desamparada. É o final daquela família. Ela fica desamparada. Talvez você não entenda, talvez no contexto nosso a gente vive no contexto do INSS, né? Você está desamparado, você tem uma aposentadoria. Não era assim que funcionava na época. O maior desastre para alguém na época era não ter ninguém. Era uma mulher
estrangeira, ela está vivendo em Moabe, lembre-se, ela está vivendo em Moabe, inimigo, no meio do inimigo de Israel, ela é uma estrangeira e sem nenhum provedor. O maior desastre para o israelita era a extinção da sua família. A sua família está chegando ao fim. É isso que está acontecendo. Noemi, cujo nome significa agradável, linda, quando ela retorna, ela diz, não me chame Noemi, me chame Mara. Ela se torna uma mulher amarga pela vida. As escolhas erradas vão levando aquela família a definhar aos poucos. Se torna uma mulher amarga. O autor não faz análise profunda sobre a questão das mortes. Observe que é um silêncio total, aquele que está contando a história para nós. Por que tudo isso aconteceu? Mas a sua forma de contar nos dá pistas importantes. Vários estudiosos têm observado que existe um padrão na forma como o narrador hebraico, aquele que escreveu o livro de Ruth, nos conta a história. E esse padrão é um padrão de vazio e completude. Observe que a história começa falando da fome, do vazio físico. Depois, veja a forma como ele usa e emprega os verbos. Diz, ela foi deixada pelo marido. Não diz que ele morreu apenas. Ela foi deixada. Foi deixada a ela 2 filhos. A ideia de vazio e falta de provisão. Ela mesmo diz, eu fui cheia e voltei vazia. Então há sempre um padrão de vazio. E o vazio sempre tem a ver nas Escrituras com essa ideia da infidelidade pactual, as consequências do pecado. É o vazio. É isso que as escolhas daquela família levam ao nada. É isso que uma vida de pecado leva o homem. Nada. Você acha que tem tudo, mas você não tem nada. É assim que a história se apresenta. Vocês percebem, meus irmãos, escolhas erradas sempre produzem essa espiral de erros em nossa vida. O pecado sempre tem consequências. Nossas ações nunca têm a ver apenas com o hoje, com o agora. Cada ação que nós tomamos na nossa vida tem a ver com o amanhã. E é por isso que nós temos que ter uma vida de temor ao Senhor. E termos cuidado em cada ação, cada pensamento, cada decisão, para em cada atitude que nós tomamos na vida, nós verdadeiramente agradarmos a Deus. Essa é uma lição marcante desse livro. As ações são mais importantes na nossa vida do que nós imaginamos. Nós devemos ter muito cuidado. Esse é o caminho da tragédia anunciada. O caminho da morte, do desamparo. Talvez esse seja o caminho na sua vida também. Uma vida onde você fez muitas escolhas e tem feito muitas escolhas erradas. E a pior de todas é seguir o seu próprio coração pecador. Ou talvez imitar os padrões do mundo. Ou talvez seguir as estratégias do inimigo das nossas almas, o diabo, que busca nos destruir, nos levar para um caminho de morte. Talvez seja esse o caminho que você tem seguido. Mas eu quero dizer a você nessa manhã que esse é sempre um caminho de morte, é um caminho de tragédia, é um caminho de vazio, é um caminho estéril, é um caminho sem vida. Esse é o caminho do pecado. Esse é o caminho da desobediência. Esse é um alerta para vocês que são jovens, adolescentes, que precisam tomar decisões, que ainda não são maduros em relação à vida, que não escutam os pais, que se acham cheios de si para tomar decisões e às vezes tomam decisões erradas que vão ter consequências nefastas para a vida toda. É um cuidado. Decisões sempre têm consequências. Mas no meio daquela tragédia,
o versículo 6 nos fala também do retorno. Veja o versículo 6, diz assim: então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Essa foi a primeira decisão acertada daquela família: voltar para Israel. Essa foi a primeira decisão acertada na história. Ela ouviu a respeito da bondade de Deus. Essa palavra que você está vendo, Deus se lembrou, literalmente na língua hebraica, a ideia de Deus visitou Israel. Se por um lado Deus é o Deus que havia trazido juízo à nação, e nós vemos Deus fazendo isso muitas vezes no período de Juízes, Deus também é o Deus da misericórdia, é o Deus da graça, é o Deus que não abandona o seu povo. Então Deus teve misericórdia de Israel, por amor não ao povo, mas a si mesmo, a sua aliança. E agora Deus, esse Deus misericordioso, visita o povo. Então ela escuta, ela ouve falar a respeito da bondade, da misericórdia. Deus está visitando novamente o nosso povo, o Deus da aliança. Como nós vamos ver, não é que ela confie, não é que ela, nessa atitude, tem uma atitude de fé. Não é isso ainda no coração dela. Deus ainda vai trabalhar no coração de Naomi, mas pelo menos ela vê um fio de esperança no Deus da aliança. Deus visitou Israel. É uma parte bonita da história do livro de Ruth, quando Boaz diz a Ruth que ela veio se abrigar nas asas do Deus de Israel. Era isso que Naomi não havia feito. Naomi saiu da terra prometida, da presença, do meio do povo pactual, do culto, do tabernáculo, do sacrifício. Ela foi se abrigar em outras asas. E a primeira decisão acertada dessa família agora é finalmente retornar. E essa história vai ser marcada exatamente por isso. A partir de agora nós vamos ver no livro Deus agindo através dessa história, Deus ativo nessa história, não apenas visitando Israel, mas também visitando aquela família, Naomi, e restaurando a situação, salvando a vida de Ruth, uma moabita, e tornando um exemplo de fé. Na verdade, Deus está fazendo algo grandioso nessa história. Através desse retorno, nós vamos aprender, no final da história, que Deus usa aquela família. Veja, no meio da tragédia, do vazio, da esterilidade, da falta de esperança, Deus usa Noemi e, sobretudo, Ruth como um fio condutor para mostrar a sua graça maior. É de Ruth que virá Davi, e é de Davi que vai vir o Messias, o Salvador. É no meio de uma história de desastre que nós vemos a graça de Deus. O pecado abunda, mas a graça de Deus é mais abundante. Deus pretende usar aquela família como um fio condutor na história da redenção. Da amarga Naomi sem família, Deus, através de Ruth, vai restituir a sua família, e é dessa família que virá Davi e futuramente o Cristo. Quando tudo estava perdido, Deus começa a agir. Deus começa a agir. Isso tem uma palavra na Bíblia: graça. Evangelho. Boa notícia. Essa é a boa notícia. Aquele retorno meio que sombrio. Um retorno cheio de incertezas ainda. Nós vamos ver no próximo domingo. Nós vemos a graça de Deus. Deus buscando aquela família e apontando
um caminho de graça para eles. A graça. Sempre há esperança, mesmo quando nós tomamos caminhos errados em nossa vida. Mesmo quando nós somos vitimados pela tragédia. Mesmo quando há vazio. Mesmo quando a vida nos torna amargas. Pessoas amargas. Mesmo quando nós olhamos à nossa volta e não há esperança. Mesmo quando nós vemos a maldade humana. Mesmo quando nós vivemos em uma nação onde cada um faz o que acha mais certo. E não apenas na nação. O retrato das igrejas, muitas vezes evangélicas, é exatamente isso. Cada um acha que faz o que é mais certo. Mesmo no meio desse caos, nós encontramos um caminho, uma luz, um vislumbre. E onde é que está isso? No Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É nele que nós encontramos esse caminho da graça. Esse Jesus que fez uma escolha também de renunciar à glória e morrer e vir para esse mundo estéril, para morrer por pecadores como nós, para nos dar vida. É Ele que nos dá esperança em meio a tantas escolhas erradas. Se através das promessas de Deus, que Deus fez a Abraão, Deus estava sendo fiel e buscando aquela família, na nova aliança nós temos a cruz do Calvário, para nós estarmos sempre olhando e encontrando ali na cruz do Calvário a esperança para as escolhas erradas que nós fazemos, para as tragédias que nós enfrentamos, para a esterilidade da nossa vida. A cruz é a esperança, o Evangelho é a esperança. E esse caminho que você deve tomar. Essa história tem como um fio condutor Davi e Cristo. E essa história de escolhas erradas, de tragédias, também é uma história de portas. Ou de porta. E a grande porta que essa história abre para mim e para você é a porta da graça em Cristo. Se você está aqui nessa manhã e não conhece a Cristo, há uma porta da salvação. A sua vida talvez tenha sido marcada exatamente por isso. Você diz, pastor, a minha vida é o retrato dessa história. Decisões erradas, consequências terríveis, tragédia, amargura, falta de perdão, ódio. Olho para a vida dos meus filhos e vejo eles seguindo exatamente os meus caminhos. O que é que eu faço? Olhe para a graça. A graça tem o poder de desfazer os terríveis efeitos do pecado. Olhe para a graça e vá até o Senhor nessa manhã. E diga, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Restaura a minha vida. E me faz andar com Cristo. Para que eu aprenda a tomar decisões corretas em minha vida. Decisões que talvez fujam do padrão da sociedade, fujam do padrão dos meus amigos, da minha família, mas decisões que agradam a Ti. É esse o caminho que nós devemos seguir. Esse é o único caminho seguro na vida. É o caminho de agradar a Deus, de temer ao Senhor, de amar a Ele e confiar nele. Esse é o caminho que você deve seguir nessa manhã. Que Deus nos ajude a seguir por esse caminho, meus irmãos. Essa é a oportunidade que o Senhor nos dá nessa manhã. E como Noemi, lembrar que há um Deus que visita pecadores. Que Ele possa nos visitar de forma graciosa nessa manhã, nos dando esperança. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome. E eu sou muito grato ao Senhor pela Tua palavra. Obrigado por esse livro com lições tão ricas para nós.
É um livro que nos faz pensar muito sobre a nossa vida, mas um livro também que nos faz olhar com esperança para Cristo. Obrigado. Porque um dia o Senhor, apesar de sermos pecadores, teve misericórdia de nós. E o Senhor nos transformou e agora nos dá o nome de cristãos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver como tal. Para que as decisões e ações da nossa vida sejam tomadas a partir do que nós somos, do que o Senhor nos chamou para ser. E não de acordo com as elucubrações e loucuras do nosso coração pecador. Tem misericórdia da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.